A paz do Senhor, meus irmãos. Chegamos na lição número 7 da revista Conectar, a revista dos jovens da editora Betel. O tema neste domingo é a importância do companheirismo. Essa palavra companheirismo, ela vem do latim companio, que significa aquele com quem se divide o pão. Ou seja, ela envolve um significado de compartilhar. Esse compartilhar vai muito além da filantropia, da questão de dar alimentos, mas ela também vem de compartilhar nossas emoções, compartilhar nossas virtudes com o próximo. E nós vamos ver isso melhor ao longo da lição. Bom, o comportamento caracterizado pelo companheirismo, ele envolve a cordialidade, a amistosidade, a bondade, a lealdade. E isso só pode ser possível em relacionamento, ou seja, entre duas pessoas ou mais. Então nós temos que ter essa noção que todas essas virtudes, elas estão presentes na coletividade e não na individualidade. Não é possível alguém ter esses atributos ou essas virtudes na vida solitária e autoafirmar que, não, eu sou cordial, eu sou amistoso, eu sou bom e eu sou leal. Não é possível fazer isso na individualidade. E isso só é possível quando há uma coletividade, um relacionamento de dois ou mais. Seguindo adiante, agora no tópico 1, a bênção do companheirismo. Bom, essas bênçãos que o companheirismo produz ou gera, ela apresenta na prosperidade, na segurança e na força. Tudo isso faz parte daquilo que Deus projetou para o homem viver em coletividade, desde um princípio. Nosso Deus é um Deus coletivo. Ele envolve toda a sua criação em um sistema coletivo, companheirismo, de relacionamento. E esse relacionamento e esse companheirismo, esse coletivo, nós podemos ver nos seres celestiais, entre os anjos, entre a própria Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós podemos ver isso na criação, desde o início, o homem e a mulher. Nós podemos ver isso na natureza, nos animais, vivendo em manadas, vivendo em coletividade, ou seja, o nosso Deus é um ser que proporciona, objetivou e quer a coletividade, e essa coletividade de forma harmônica, que envolve o companheirismo. Seguindo adiante, o tópico 1.1 vai dizer o seguinte: incentivando uns aos outros. Deus rechaça a solidão. Deus não projetou o homem para ser solitário. E isso é importante nós frisarmos porque faz parte daquilo que ele projetou lá no início. E uma das coisas que ele coloca lá na Gênesis é: não é bom que o homem esteja só. Ou seja, não é bom que o homem esteja só. Significando que Deus não quer um homem simplesmente solitário, mas que esse homem possa compartilhar sentimentos, compartilhar ações com o próximo. E isso ele começa com a família, Adão e Eva. Essas ações que envolvem o companheirismo, ela tem que ser vista de duas formas: mecanicamente e também nas questões emocionais. Na mecânica, eu digo que é aquilo que nós vamos proporcionar para o nosso irmão. Podemos compartilhar o pão? Sim. Podemos dar um abraço? Sim. Podemos dar roupas? Sim. E isso envolve a filantropia. Mas não necessariamente a filantropia ela mostra o âmbito amplo da questão do companheirismo. Ela é uma ação, mas essa ação ela é movida por um sentimento de afeição e até mesmo de condoer pela necessidade do nosso irmão.
mas também ela envolve as questões emocionais, o companheirismo nas questões emocionais, de proporcionar ao outro felicidade, de proporcionar ao outro alegria, mas também de ouvir o outro, de parar para compartilhar também conselhos. Tudo isso envolve a questão do companheirismo, a ação, a mecânica, o ato de fazer e também o ato de sentir. Isaías 41, verso 6 vai dizer assim: um ao outro ajudou e ao seu irmão disse, esforça-te. Exatamente isso. Na mecânica, a ação. Eu estou ajudando, eu ajudo. E o outro, esforça-te, está envolvido na questão emocional ou naquela questão psicológica de, olha, você vai conseguir, olha, não fica assim, olha, se esforça, olha, se alegre. Tudo isso envolve o companheirismo, amém? Seguindo adiante, o tópico 1.2 vai dizer cuidando uns dos outros. A dinâmica da vida pode trazer exaustão. Não há um ser humano forte. Não há. Pode ser que uns tenham uma resiliência maior diante de algumas adversidades, mas dependendo da potência que vem a adversidade, este que outrora era forte pode declinar, pode cair. Então não há um ser humano superpotente. Todos nós temos a nossa criptonita, aquilo que nos enfraquece, aquilo que nos deixa para baixo. E é por isso que nós temos um Deus tão grande, porque Ele é nosso companheiro e Ele proporciona tanto de si mesmo, como Ele proporciona dentro da irmandade, meios para que nós possamos estar de pé. O cuidado de Deus com Elias. Esse tópico 1.2, o comentarista coloca a questão de Elias. Elias, ele diante da perseguição de Jezabel, ele se enfraquece, ele sente o baque de uma dinâmica da vida que pode lhe causar a morte. E aqui Deus faz algo muito maravilhoso com Elias. Deus não vem primeiro com palavra, mas Elias agora o quê? Ele dorme, ele vai dormir debaixo do carvalho, ele dorme, ele descansa, porque quando estamos em situação de pressão, é necessário parar um pouco. E aqui Elias dorme. Depois o Senhor cuida o quê? Mandando um anjo para lhe dar pão, comida. Ele come, depois ele volta a dormir de novo e descansa. Mas depois o Senhor vem e palavra. Olha, tu não está sozinho não. Ainda tem 7.000 que estão ali guardados. Levanta-te e segue adiante. Ou seja, o nosso Deus, ele teve uma pedagogia excepcional para com Elias. Em determinados momentos, meus irmãos, não adianta a palavra. Em determinados momentos é necessário que a pessoa pare. É necessário parar. É necessário dar uma pausa para que esfrie os motores, entende isso? Para que as coisas fiquem mais equilibradas no seu ser, acalme o físico, para depois nós virmos com a direção, que é o que? A palavra. Comer, dormir, palavra. E aí nós vamos adiante. Já viu pessoas que, quando estão diante de pessoas necessitadas, querem dar primeiro a palavra? Não, diante de pessoas necessitadas por pão, pessoas em situação de rua, pessoas que estão em necessidade em seus lares, faltando alimento, faltando coisas para o seu dia a dia, para sobreviver. E as pessoas, muitos de nós os cristãos, vamos com palavra. Palavra, não. Primeiro a ação, que vai trabalhar o físico. Acalma, alimenta, agora palavra. E assim há uma pedagogia completa no ensino e no aprendizado. Isso é muito importante e os crentes têm que ter essa ciência. A igreja comporta as virtudes de uma vida corporativa. A igreja, ela é um corpo, o corpo de Cristo, e como corpo, ela se autocompleta uns aos outros, ajudando uns aos outros. O que um sente, o outro sente. Um que tem benefício, o outro se beneficia. Essa é a dinâmica
Esta é a linha que a Bíblia traz para a igreja. Infelizmente, em muitos lugares, isso não é uma realidade. E temos que voltar aos princípios bíblicos, voltar ao princípio da palavra, a qual o nosso Deus, ele opta e ele deseja e incentiva que o homem seja companheiro. E esse homem companheiro, ele coloca dentro de um corpo, que é o corpo de Cristo, a igreja. E a igreja, ela, quando segue esses princípios, ela é um gigante na terra, um gigante forte no Senhor. Seguindo adiante, o tópico 2 vai dizer o seguinte: a bênção da vida em matrimônio. Aqui, meus irmãos, nós temos que ter um discernimento, porque nós estamos falando para jovens. Então, nós temos que levar este assunto sob uma perspectiva de futuro, porque esse jovem ele não tem uma contextualização, uma vivência do casamento na sua proporção. Ele pode saber o que é o casamento na vida dos seus familiares, dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus tios, mas ele não tem a vivência. E o casamento, ele é uma vivência. Para nós falarmos de casamento, nós temos que viver, porque a cada dia o casamento, ele traz uma novidade, ele traz uma vitória, ele traz uma diversidade. E assim é a vida do casamento, que é maravilhosa. Porém, nós temos que ter um cuidado agora de falar para esse jovem sobre uma perspectiva de futuro, o que ele deve fazer, e não apresentar essa aula como se ele já vivesse isso, como que ele já soubesse o que é isso. Então nós temos que colocar agora sobre as boas práticas do companheirismo no casamento, para que quando esse jovem chegar no casamento, ele tenha esse conhecimento e agora ele comece a aplicar o conhecimento que ele está tendo agora. Amém? Gênesis 2,18 diz o seguinte: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Far-lhe-ei uma auxiliar. E também que ela seja honesta. Essa honestidade, ela não está envolvendo na questão de traição, algo do tipo. Simplesmente ela não se resume a isso, até porque o homem e a mulher estavam só, né? Com quem que a mulher iria trair o Adão? Ou Adão ia trair Eva? Mas aqui envolve essa questão da honestidade, né, de estar próximo, de compreender, de oferecer ajuda, de oferecer um entendimento, uma compreensão. Amém? Então, envolve o companheirismo. O companheirismo envolve essa questão da lealdade. E nós vamos entender melhor essa questão de proteger essa mulher. E de que ele vai proteger? Ele vai proteger das feras selvagens, ele vai proteger da violência. Não necessariamente se resume a isso. Nós estamos falando de um homem que ele deve promover proteção à sua esposa. E aí o apóstolo Pedro, em sua carta universal, Pedro 3, 1 Pedro 3, do verso 5 ao 8, ele vai trabalhar mais especificamente no 7 que a mulher, o homem deve dar honra à mulher como vaso mais fraco. E alguém pode olhar para isso e falar assim: ah, então a mulher, ela é fracote, então a mulher, ela é algo insignificante diante de um homem. Não. Quando nós vamos para o original, no grego, em 1 Pedro 3, nós vamos encontrar a palavra asthenes. Asthenes vem do grego e significa delicado. E aí eu deixei o código Strong aí, G de grego, 772 é o código dessa palavra de fraco. O que vem na nossa tradução como fraco, no grego é delicado. Ou seja, esta mulher deve ser cuidada porque ela é diferente de você, homem. Ela é mais delicada. E cabe a você proporcionar
sentimentos compassivos, amando, também sendo misericordioso, afável com sua esposa. É isso que o texto bíblico está colocando. Não de uma forma misógina ou machista, a qual muitos querem colocar essa pecha sobre nós, principalmente o movimento feminista. E até mesmo homens machistas que colocam isso como algo para se restabelecer diante da mulher. E aí ele coloca sobre uma questão de potência, de força. Não, aqui o que o apóstolo Pedro, mediante a palavra do Senhor, está colocando é que a mulher é um ser delicado. Ela é diferente nos sentimentos. Por isso, o homem deve nutrir essa mulher com alegrias, com sentimentos de bondade, para que esta mulher possa ser feliz e assim possa haver um casamento feliz. É isso que a palavra de Deus coloca. O contexto social atual das famílias. A lição está falando que o homem ele é o provedor e a mulher é aquela que cuida dos filhos em casa, que governa. O contexto atual das famílias na nossa sociedade não está mais nesse viés, que deveria ser o correto. O homem deveria ter condições de manter a mulher de todas as formas para que ela pudesse exercer a educação dos seus filhos em casa. Seria maravilhoso isso, sabe? E eu falo que manter a mulher não é só manter a mulher com comida, não. Manter ela naquilo que ela deseja, naquelas coisas do seu dia a dia, de comprar uma roupa, de se cuidar, um creme, ou seja, de tudo isso que a mulher ela pode ter liberdade para fazer. Seria muito bom se o homem pudesse fazer isso. E se o homem pode, glória a Deus, sinal que a família vai estar sempre resguardada ali, porque vai ter a mulher que é responsável por educar os seus filhos no dia a dia. Porém, a realidade a qual nós vivemos não é bem assim. As mulheres estão indo para o mercado de trabalho. É ruim isso? Não, não vejo como algo ruim. O problema é, quando nós olhamos para isso, pode ser que em algum momento nós deixamos a família de lado e passamos a colocar todo o nosso empenho, toda a nossa força na questão profissional. E aí podemos ter filhos. E aí vão ter tudo, brinquedos caros, viagens e tudo mais. Mas será que vai ter alguma coisa que enriquece as emoções? Que gere um ser humano melhor para o amanhã, que gere um crente salvo? Essas são as perguntas que nós devemos fazer. Então, o contexto atual da nossa sociedade não está mais pautado num contexto do século passado, onde a mulher ficava em casa e o homem ia trabalhar. Não, envolve uma dinâmica muito mais complexa e cabe à igreja orientar aos seus membros para que possam trabalhar, mas também ter esse discernimento de educar os filhos, de ter proximidade, de ter companheirismo dentro da família. Amém? Então isso é algo que tem que ser apresentado para os jovens. O tópico 2.2 vai dizer o seguinte: fortalecendo-se no Senhor. O casamento é o embrião de uma coletividade forte. O Senhor estabeleceu primeiramente o casal. Depois veio a família. Depois veio a sociedade, e aí eu coloquei numa ordem inversa, mas veio a sociedade, veio a igreja. Ou seja, numa ordem certa é o casal, família, igreja, sociedade. E com isso, um povo forte. Essa é a lógica correta. Nós temos que ter cuidado de apresentar para os nossos jovens que quando nós casamos, o nosso lar também tem que ter a presença de Deus. Nosso Deus deve ser cultuado dentro da nossa casa. Hinos de louvores a Deus, oração junto, pega na mão da esposa, ó, vamos orar junto. Isso é bom, tá? Então, nós temos que ter ciência que não é somente no domingo, porque muitos casais, muitas famílias só tem Deus no domingo e não tem dentro da sua casa. Dentro da sua casa, o dia a dia é de uma família de ímpio.
músicas mundanas, filmes horrendos, palavrões, brigas e todo aquele arcabouço maligno. Então, não é somente na igreja. Deus deve estar presente no dia a dia da família. Esse companheirismo com o eterno deve haver dentro da família. Então é importante colocar para os jovens isso aí, porque eles logo logo vão se casar. O tópico 3 vai dizer o seguinte: companheirismo na liderança. A arte de liderar não deve ser monocrática, ou seja, não deve tomar decisões sozinhas. O líder, ele tem que possuir essa prática do companheirismo. Ele não deve ser munido de sentimentos como Saul teve, de inveja, porque ele tem um general, um capitão que é bem visto, que vai à batalha, que o povo até mesmo enaltece. Esse líder, ele não pode olhar para o seu liderado que tem destaques e olhar com um olhar de invejoso. Não, ele deve olhar e se sentir contente, porque o objetivo maior não é o meu status, não é as minhas questões pessoais, mas sim o objetivo é o reino. E aqui nós estamos falando de igreja, o reino de Deus. Nós temos que trabalhar isso, que aqueles que estão sob nossa tutela, se eles estão se destacando, é para a honra e glória do reino. Ou seja, está funcionando? Tem boa qualidade? Show de bola, deixa ele ir. Nos momentos que tiver muito querendo fugir daquilo que é o certo, aí vem o líder e fala, ó, o caminho é esse. E assim funciona a posição do líder. Ele toma decisões, mas não monocraticamente. Ele tem um conselho. O nosso Deus, ele utilizou isso na criação. Façamos, ou seja, o nosso Deus, Deus Pai, ele se une com Deus Filho e com o Espírito Santo. E ele segue um objetivo. Então o líder não anda de forma monocrática, mas ele exerce essa questão de conjunto, de coletividade. E aí eu coloquei esse advérbio, mas influenciar, atrair em prol de um objetivo. O líder para isso, é para influenciar, é para atrair, é para incentivar. Ele é essa força que vai conduzir seus liderados. Ele dá a direção, ele fala como que deve proceder e assim a liderança, o coletivo, juntamente com os liderados, chega a um objetivo final. Amém? O tópico 3.1 vai dizer o seguinte: intercedendo pelos seus liderados. A temporalidade das relações entre líder e liderado. Aqui nós temos que entender dois momentos. O primeiro momento, o líder, ele cuida, ele nutre e ele envia. Foi o que o Senhor Jesus fez. Ele ensinou, depois ele foi nutrindo e ele envia. Isso é muito importante. O esforço temporal do líder. O outro aspecto é o esforço contínuo, que é a intercessão. Mesmo depois que o liderado já foi cuidado, nutrido e enviado, agora o líder, o que ele faz? Ele continua na intercessão por aquele liderado. Esse é o papel do líder. Em um primeiro momento, ele tem uma prática mais próxima, que envolve um esforço maior. Mas agora, depois que esse discípulo está pronto e já está na missão, agora o líder continua, agora em intercessão, intercedendo pelos seus liderados. Um esforço contínuo é a intercessão. O tópico 3.2 vai dizer o seguinte: vencendo e conquistamos juntos. Se nós vamos conquistar juntos, então envolve um esforço que passa pela coletividade. E aí eu trouxe aqui o Eclesiastes 4, do 9 ao 10, que diz o seguinte: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga no seu trabalho. Isso significa que há crescimento. Há um crescimento econômico? Sim. O casal, por exemplo, jogue isso para o jovem.
Muitos jovens já estão bem colocados no mercado de trabalho, já têm certos bens, recursos, mas a grande maioria não. Isso eu estou falando dentro da nossa realidade de igreja. Agora, observe, traga para eles que, olha, um solteiro ele pode ter um, mas um casado pode ter dois ou mais. Ou seja, os recursos melhoram. Aquele que não tinha casa, agora vai ter que ter, porque ele vai casar. Não tinha móveis, vai ter que ter, porque ele vai casar. Aquele que não tinha um carro, ele vai ter, porque agora ele vai ter família, ele tem que conduzir filhos, ou seja, a vida melhora. Esse companheirismo faz com que haja crescimento de todas as formas, não apenas em número de pessoas, mas também em números que envolve o econômico, o financeiro. Isso é muito bom. E também envolve uma outra questão, um crescimento espiritual, ou seja, uma mutualidade de sentimentos bons. Isso faz parte desse companheirismo. A outra parte do Eclesiastes vai dizer o seguinte: porque se um cair, o outro levanta, o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. E isso nos faz refletir sobre o desenvolvimento. Ora, se um cair, o outro levanta, significa que não ficará estático, não ficará parado, que haverá um desenvolvimento, uma progressão. Então o companheirismo, ele em um primeiro momento, ele gera crescimento, mas também ele gera desenvolvimento. Isso é muito bom. Não é apenas, se eu só tenho crescimento, eu posso ter um crescimento desnutrido, desproporcional, que apenas estica. Mas quando eu tenho desenvolvimento, agora eu passo a ter uma qualidade, uma forma melhor, um equilíbrio. Isso é muito importante para colocar para os nossos jovens. Um companheirismo tanto familiar, fraternal, eclesiástico, que é o companheirismo dentro da igreja, um companheirismo nas questões profissionais, no mercado de trabalho. O mercado de trabalho hoje exige coletividade. As dinâmicas de entrevistas de emprego envolvem muitas das vezes questões de coletividade. Aquele que trabalha em coletivo, isso é muito importante. A igreja necessita de pessoas que trabalham na coletividade, que envolve os seus liderados. A família precisa da coletividade, desse companheirismo, esposa, esposo, filhos, ou seja, se isso acontecer, haverá doces, maravilhosas bênçãos do Senhor sobre nós. Este foi um comentário dessa semana. Se você gostou, se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu comentário e que o Senhor possa usar você, que você possa ser uma tocha diante da sua classe, que o Espírito Santo se aposte em sua mente e use sua boca, e quando você falar, que os corações sejam atingidos pelo poder do Espírito Santo e haja mudança e haja alegria nesta manhã de domingo. Deus abençoe, meus irmãos, fique na santa e gloriosa paz do Senhor.